E nesse vídeo vamos aprender a criar um título de uma postagem. O título é muitíssimo importante e ele tem uma ligação direta com o marketing digital e ajuda extraordinariamente muito para ser encontrado pelo Google, mas também para a abertura do próprio artigo. Porque quando as pessoas vão buscar isso na internet, o assunto na internet, ela abre ou não um artigo em função basicamente do título. Alguns estudos mostram que chega a 70% as chances de uma pessoa abrir um artigo pelo nome que tem no título. Vamos lá, vamos fazer um testezinho aqui básico. Eu vou pegar esse título e vou colocar aqui no Google, né, para ver o que aparece. Logicamente, como eu peguei exatamente o mesmo título, ele vai aparecer aqui como o blog aqui no primeiro lugar, o nosso artigo lá no Virapuru. Agora eu vou tirar essas duas primeiras palavras aqui, ó, e vou fazer só negócios com resíduos sólidos. Vejam que ele continua aparecendo ainda também aqui em cima, né, na primeira página. Vou tirar aqui a palavra sólidos e continua ainda fazendo aqui, ó, ainda está aqui, certo? Como primeiro lugar. Isso faz com que essa postagem seja bastante encontrada no Google, certo? Mesmo aqui no portal Resíduos Sólidos, por exemplo, tem um outro artigo também negócios no setor de resíduos sólidos, né? Mas esse aqui continua sendo o primeiro lugar absoluto. E por que que isso funciona? Por que que isso é assim? Vamos entender. Na hora que a gente vai criar o nome de um artigo, nesse caso aqui, como fazer negócios com resíduos sólidos, e aí eu vou abrir aqui um documento extra para eu mostrar aqui para vocês, bem aqui na nossa pasta, no editorial. Vou criar aqui um artigo extra aqui, né? E vou pegar esse título e vou colocar ele então aqui. A primeira coisa é essa pergunta aqui, como? Esse como dá um indicativo para a gente, quando a gente lê isso, como, dá um indicativo de ação. Quer dizer, a pessoa sabe que aquilo ali, por trás daquela palavra, por trás daquela frase, existe uma atitude que ela pode aprender aquilo que vem na sequência depois. Ó. Como negócios com resíduos sólidos. Como fazer negócios. Entendeu? Como. E ele quer fazer negócio. Ele quer ganhar dinheiro, então ele tem que aprender. Ele vai ver aqui a pergunta como, e aí o cérebro dele vai registrar negócios com resíduos, certo? Por isso que dá tanto certo isso, por isso que as pessoas clicam tanto. Então, como a gente deve fazer isso? Bom, primeiro, a ideia central da postagem é isso aqui, negócios com resíduos. Só que, junto com essa ideia central, né, que é uma palavra-chave, eu vou colocar aqui, olha. Palavras-chave. Isso tem que estar contido na mesma frase e essa frase tem que fazer sentido. Então vamos lá. Primeiro é negócios com resíduos. É a palavra-chave. Quem sabe a palavra-chave principal. Certo? E a outra palavra-chave aqui qual é? Resíduos sólidos. Vou copiar e vou colar. Outra palavra, como fazer negócios. Certo? Vamos ver se tem outra palavra. Essa daqui, ó. Como fazer negócios com resíduos. Tá? E essa daqui, negócios com resíduos sólidos. Certo? Deixa eu ver. Essa daqui não é tão forte, mas ela poderia ajudar a gente, tá? Então aqui, quantas palavras-chave eu tenho só nesse título aqui, ó? Eu tenho várias palavras-chave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras-chave. Então esse título é muito poderoso para o Google. Se eu pegar aqui e colocar simplesmente assim no Google, negócios com resíduos, ele também vai me dar algumas sugestões de palavras-chave. Ele vai aparecer a primeira nossa postagem aqui e depois ele vai mostrar as principais postagens envolvendo essa palavra que estão na primeira página do Google. Isso é importante também para eu entender. Ó, plano de negócio do setor de resíduos e assim por diante. Mas aqui ele nos dá uma lista de pesquisas relacionadas, certo? Coisas que as pessoas que normalmente estão procurando por essa palavra-chave aqui, elas também procuram essas outras palavras aqui.
Entende? Ó, portal resíduos sólidos, notícias sobre resíduos sólidos, aplicação inovadora de resíduos. E quando você perceber como abrir uma empresa de coleta de resíduos, ó, quando você perceber que algo daqui dá para ser adicionado no seu título, aí você faz. Agora, você vai perceber que o título ele tem um tamanho máximo, ele não pode ser de qualquer tamanho. Né? A gente vai ver aqui, olha, qual o tamanho máximo desse título, a quantidade de letras. Eu vou copiar isso aqui até aqui, vou virar por U, que é o... Depois que aparecem esses 3 pontinhos aqui, significa que ele não está mais mostrando, né? Ainda tem coisa lá para trás, mas ele não está mostrando. Vou copiar isso aqui e vou colar lá no nosso documento. Tá, então, vamos lá. Vou colar com Ctrl Shift V, que é para ele copiar sem formato. Agora eu vou contar a quantidade de caracteres que tem aqui, que é o máximo que eu posso escrever dentro de um título. Tá certo? Então eu poderia ver aqui, olha, ferramentas, deixa eu ver onde é que está, contagem de palavras, Ctrl Shift C. Vou contar aqui, olha. Então tem 9 palavras, tá? E são 60 caracteres que tem aqui dentro. 60 de 256, quer dizer, 256 é o total que tem nessa página aqui, contando com as outras palavras ali. Então eu tenho 60 caracteres, ou seja, aqui no meu título eu posso colocar no máximo até 60 caracteres. Vamos ver quantos eu tenho agora. Eu tenho 40. Eu poderia colocar mais 20. E é indicado que eu preencha o máximo possível até esses 20. Apesar dessa postagem aqui já ter o efeito dela, já ter conseguido o efeito dela, que é um título, digamos assim, um título matador, né, como se diz no marketing digital, eu poderia incrementar um pouco mais, entendeu? Como fazer negócios com resíduos. Aí eu posso, por exemplo, colocar, depois que você estudar gatilho mental, você vai entender isso aqui melhor, eu posso colocar assim, tipo, a pessoa gera uma objeção, né? Quando a gente fala uma coisa para ela, como ganhar dinheiro? Aí ela vai gerar uma objeção. Se fosse uma frase assim, como gerar dinheiro? Tipo assim, para ganhar dinheiro eu preciso ser formado. Então um título é como ganhar dinheiro sem ser formado em absolutamente nada. Esse é o título de uma headline. Então, aqui atrás você tem a opção, né, de fazer a formação. Existem vários exemplos, né? Então é uma pergunta contendo uma ação, né? Mais a palavra sem e depois objeção. A objeção gerada pela pergunta, né, pela ação que isso aqui vai gerar. Tá? Então, como emagrecer, né, que é uma ação, como emagrecer, sem precisar ir para a academia. E ir para a academia é uma objeção de quem normalmente pensa em emagrecer. Então, assim que se cria, por exemplo, headlines um pouco mais longas. Existem várias técnicas e nos próximos vídeos e nos próximos livros, e-books e tudo mais, eu vou estar passando então para vocês pesquisarem, não somente com os vídeos que eu faço, mas também o vídeo de outras pessoas no YouTube. Tudo bem? Então é isso aí. É muito importante que essa headline contenha várias palavras-chave, porque depois no texto do artigo ou da postagem, essas palavras-chave aqui, elas vão ser repetidas novamente dentro da estrutura do texto. Vamos pegar esse daqui, ó, negócios com resíduos. Você vai ver aqui, negócios com resíduo é o título. Eu vou colocar aqui um Ctrl F para ver, para encontrar. Olha só, essa coisa aqui, essa palavra-chave, negócio com resíduo, ela tem nessa página aqui 4 vezes. Aqui no título tem uma, né, 2, e aqui tem mais uma, e depois, deixa eu ver onde é que tem mais, bem aqui na tag, também tem mais. Eu poderia colocar mais vezes. O núcleo da minha ideia central, ele deve ser repetido várias vezes aqui, de preferência em todos os subtítulos que nós temos aqui. Tá? É para ser repetido mesmo, porque aí o Google vai entender que aquele assunto dentro da postagem é o núcleo central, é a ideia central da postagem, e aí ele vai valorizar isso mais. Então, se alguém digitar isso, ele vai então fatalmente mostrar essa postagem aqui bem na frente, na posição do Google, que é o nosso objetivo. A gente publica artigo para que isso apareça na primeira página do Google, mas também para que seja muito clicado. Tudo bem? É isso aí. É sobre isso que eu queria falar, sobre headlines, né, que são os títulos, e também vou colocar outras coisas
aí no nosso estudo para que vocês possam aprofundar mais o estudo de vocês. Um abraço.